Science Cast, uma conversa com ciência. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Science Cast, uma conversa com ciência. O meu nome é Vasco Matos Trigo. Esta conversa de hoje vai ser com a Mirta Lourenço. Mirta, muito obrigado por estar connosco. É investigadora e professora na Universidade de Aveiro e no CISECO, da Universidade de Aveiro, o Instituto de Materiais, e investiga desenvolvimento de materiais porosos para aplicações ambientais. Já vamos perceber um bocadinho melhor o que é isto. A Mirta tem um doutoramento em Ciência e Engenharia de Materiais na Universidade de Aveiro, e depois foi em Química, tinha feito a licenciatura mestrado em Coimbra. E então, esta investigação de que eu fiz aqui esta referência são materiais porosos para aplicações ambientais. O que é que se pretende com isto? O que é isto? Basicamente, nós desenvolvemos materiais sólidos, que à partida podem parecer até que são compactos, mas por dentro têm uma rede de túneis e cavidades que elevam a área de superfície do material. Pois. E que permitem que nós consigamos capturar certas moléculas e armazenar, e também potencialmente convertê-las em produtos de valor acrescentado, dependendo da aplicação ambiental a que estamos a destinar o material. Uma das aplicações é a captura de CO2, não é? Exatamente. A captura de dióxido de carbono, que tem tido um grande impacto ambiental, como bem sabemos, uma vez que é um gás de efeito de estufa e provoca o aquecimento global. Há várias técnicas de captura e armazenamento de CO2, não é? A Mirta e a sua equipa estão à procura de novas formas de fazer isso, ou é melhorar os processos que já existiam? Basicamente o que nós fazemos é trabalhamos com materiais para a captura de CO2 através de um processo chamado adsorção, ou seja, um processo já existente, e o que nós trabalhamos é o material em si, através de diferentes tipos de funcionalizações do material. Isto requer uma espécie de modificação da superfície do material com diferentes grupos orgânicos que possam capturar o dióxido de carbono de forma seletiva. Outro processo de melhorar os materiais também é trabalhar a sua porosidade. Sim. Uma vez que nós podemos ter aqui vários tipos de poros dentro do nosso material e acabar por tornar o material seletivo para capturar apenas o dióxido de carbono e não outros gases que existam nas misturas. E esse dióxido de carbono que é capturado com esse processo, depois o que é que é feito a esse dióxido de carbono? Muitas vezes acaba por ser armazenado, o que acaba por também trazer algum custo, e muitas outras vezes é valorizado. Ou seja, em vez de olharmos o dióxido de carbono como um resíduo que depois temos que descartar ou arranjar uma solução para ele, podemos tentar... Há utilizações possíveis, é? Sim, podemos convertê-lo em produtos de valor acrescentado, por exemplo, o monóxido de carbono, que é utilizado pela indústria farmacêutica, ou, por exemplo, em metano, que é bastante complicado fazer essa conversão, para, por exemplo, em processos exatamente, ou em processos de biogás, de produção de biogás e de purificação de biogás. Sim. Os materiais porosos, já fiz essa referência, têm mais superfície disponível, não é? Para que as pessoas, enfim, uma imagem é uma esponja, por exemplo, não é? Exatamente, funciona como uma esponja. Nós temos o exemplo na nossa cozinha, em que nós temos uma esponja que consegue armazenar água. Aqui nós podemos pensar num material que, por exemplo, com 1 centímetro cúbico de área, em que a área superficial que ocupa mais ou menos 1 centímetro cúbico, a área superficial específica pode ser superior a 10 campos de voleibol. E isso permite-nos capturar imensas moléculas de dióxido de carbono. 1 centímetro cúbico é um cubo com 1 centímetro de lado. Portanto, é uma coisa, de facto, pequenina, e depois vai... E lá dentro a superfície... Normalmente não temos essa noção, não é? Uma das utilizações, se quiser, ou aplicações também desta investigação, não é? É a mitigação das alterações climáticas, como já disse, não é? Portanto, o dióxido de carbono pode provocar mais aquecimento, efeito de estufa, e, portanto,
está já mais do que sabido e consabido e estabelecido que as alterações climáticas são uma realidade e o dióxido de carbono é uma das causas, não é? Exatamente. Não só, mas também. Existem outros gases, como por exemplo o metano, que tem um elevado poder de efeito de estufa, até muito superior ao do dióxido de carbono, mas o dióxido de carbono existe em muito maior quantidade. E nós todos os dias, pela atividade antropogénica, ou seja, pela atividade da ação humana, acabamos por promover a libertação de dióxido de carbono para a atmosfera. E isso leva a um grande impacto ambiental. Está a Mirta Lourenço e outros investigadores nesta área estão a tentar resolver um problema depois de se produzir o dióxido de carbono, não é? Faz-se alguma coisa para reduzir a emissão de dióxido de carbono? Sim. Uma das estratégias, montante, não é? Exatamente, a montante. Uma das estratégias para reduzir a emissão é através das nossas ações do dia a dia. Comportamentos. Dos nossos comportamentos, exatamente. Outra é através da transição energética para energias mais consideradas renováveis. Por exemplo, a energia eólica, solar, acabam por promover também a redução das emissões de dióxido de carbono. E uma das ações que também podem ser utilizadas é através também da produção de biogás, que permita que a gestão de resíduos que sejam transformados em energia e que acabem por não serem enviados para aterro e que acabem por também emitir mais dióxido de carbono, mas também metano. Mas essa não é tanto a sua ação, pois não? A sua investigação? Não, nós trabalhamos na parte do desenvolvimento dos materiais para a remoção de dióxido de carbono, mas também para o processo de purificação do biogás. Certo. Isto faz-se muito através de projetos, não é? Portanto, que são financiados, tudo isso. Tinha aqui a referência a alguns desses projetos. O Charme, o que é esse projeto Charme? O projeto Charme é um projeto financiado pela Fundação da Ciência para a Tecnologia e é um desafio bastante difícil que acaba por integrar uma equipa bastante interdisciplinar em que engloba químicos, engenheiros de materiais, engenheiros químicos, pessoas com expertise em eletroquímica e também química computacional para desenvolver materiais bifuncionais que sejam capazes de capturar dióxido de carbono e convertê-lo em produtos de valor acrescentado, nomeadamente metano, em condições de purificação de biogás. Portanto, é uma série de áreas aí Exatamente. Envolvidas, não é? Exatamente. Portanto, da sua equipa concretamente, em que fase é que entra aí? Nós desenvolvemos os materiais, nós sintetizamos os materiais e fazemos pequenas modificações ou grandes modificações no material, de forma a que este material consiga ter consiga ter a capacidade de capturar dióxido de carbono, mas também convertê-lo. Sim. Isto são duas coisas distintas. O próprio material é que conseguir fazer isso. O que é difícil deste processo? É combinar duas ações que são distintas num único material. Pois. E que este material, além de ter uma grande capacidade de absorção de dióxido de carbono, tenha também a tal capacidade catalítica para o converter, idealmente para mais metano, para a produção de metano, mas que também tenha uma elevada estabilidade térmica, química e que consiga trabalhar durante vários ciclos de adsorção e de processos catalíticos. Estamos a falar de que material? Como é que se vê isso? O que é? É um material sintetizado em laboratório? Sim, nós podemos desenvolver estes materiais através, por exemplo, de resíduos. Nós utilizamos muito os resíduos para produzir os nossos materiais, para que estes também sejam sustentáveis. Por exemplo, não sei se já ouviu falar dos biocarvões.
que são basicamente carvões de fonte de fontes biológicas ou renováveis, e nós basicamente transformamos esses resíduos, incorporamos um metal, porque nós precisamos aqui, neste caso, de um catalisador, e então precisamos de um metal, e basicamente temos aqui um material que consegue ter de uma dupla função, porque também acabamos por, durante o processo de síntese, introduzir a tal porosidade que achamos que é importante, e os tais grupos também, grupos funcionais, que nos permitem que estes materiais sejam seletivos. E esse material depois é utilizado, sei lá, é um bloco, é um... Muitas vezes são um pó, mas para nós podermos ser, para serem aplicados, por exemplo, no processo da adsorção, nós temos sempre que considerar as perdas de carga durante o processo. Nós temos um fluxo de gás que tem uma determinada, que passa pelo material, e se for um pó, muitas vezes, que esteja compactado numa coluna, acaba por levar à compactação, e esse gás não é passível de fluir. E acabamos por ter então depois perdas de carga. E nesse sentido, muitas vezes nós transformamos estes pós em outros formatos, como por exemplo esferas, ou imprimimos através da impressão 3D, em colaboração com outros colegas do CISECO, de forma a que nós consigamos criar alguma macroporosidade no material para que o gás possa fluir. Muito bem, já voltamos a falar de mais alguns projetos, mas agora gostava de lhe perguntar como é que foi esta experiência em Itália. Esteve 2 anos e meio em Itália. O que é que levou e o que é que trouxe? Levei conhecimento na área da adsorção em termos científicos, e trouxe conhecimento na área da eletrocatálise, que era algo que eu nunca tinha estado envolvida em um projeto que me permitisse trabalhar com eletrocatalisadores, e ganhei muito isso lá, além de grandes amizades. Claro. Foi no Instituto Italiano de Tecnologia. Onde é que é este instituto? O Instituto Italiano de Tecnologia tem vários polos. Onde eu estive foi no Turim, no Centro de Tecnologias Futuras Sustentáveis. E, portanto, é muito importante esse intercâmbio, digamos assim, não é? Exatamente. E por falar em intercâmbio, há aqui um outro projeto, o projeto Grace, que também tem a ver com intercâmbio, não é? Exatamente. O que é este projeto? O projeto Grace também está relacionado com a purificação de biogás. Neste caso, nós prevíamos o desenvolvimento de sílicas mesoporosas periódicas, ou seja, com os tais poros, com uma determinada dimensão, e que modificávamos estes poros e também estudávamos computacionalmente. E agora aqui, se calhar muita gente não sabe, mas é basicamente a química computacional é como uma espécie de um laboratório virtual. As propriedades dos materiais que nós sintetizávamos e a sua capacidade de reter ou não o dióxido de carbono perante misturas de gases como dióxido de carbono e metano, e depois utilizar essa informação para criar novos materiais, e aqui depois utilizarmos a química computacional para prever como outros materiais irão ou não funcionar de forma eficaz ou não na purificação do biogás. Portanto, não é preciso, agora com os recursos aos computadores, à informática, não é preciso criar o próprio produto fisicamente, não é? Não, basicamente aqui nós combinamos a parte experimental, onde é sempre necessária para validar modelos, e na parte computacional nós desenhamos esses modelos. Como é que nós obtemos essa informação? Através de caracterizando o material. Sim. Com diferentes técnicas. A inteligência artificial está aí a dar um grande avanço. Sim, um grande avanço. Sim, porque isto permite-nos estudar a nível atómico as interações entre o material e o gás. Sim. Ou seja, interações entre a superfície do material, da forma como é que ele interage ou como é que ele se liga ao gás. E que espécies é que se formam? Quais são os intermediários? Praticamente estamos aqui a falar de uma parte de um estudo mecanístico no processo da adsorção. E, portanto, são simulações que se fazem em computador, não é? Exatamente, são simulações. E depois podemos brincar um bocadinho e modificar a química do nosso material virtualmente, a parte
superficial do material e tentar perceber se esses grupos funcionais que nós estamos a introduzir vão ser melhores ou piores do que aqueles que nós estivemos a estudar experimentalmente. E isto evita que estejamos a fazer sínteses desnecessárias que geram também resíduos e muitas vezes que são difíceis de descartar. Ao fim e ao cabo, estão a testar hipóteses, não é? Exatamente. Olha, se for assim, como é que dá? O que é que acontece? Né? Tudo muito mais rápido, sem as tais produções de outros resíduos, não é? Exatamente. E isso implica formação também nessas áreas, na área informática, digamos, saber programar aquilo, saber o que é que se está... Portanto, é aquela velha questão de saber fazer perguntas para obter boas respostas, não é? Exatamente. Se bem que isso não é o nosso foco de investigação, nós já usamos programas que existem. Sim, já existem esses programas. Existem esses programas, mas sim, é necessário sermos formados, ou os alunos serem formados, para que possam sabê-los usar da forma eficaz e com qualidade. Aquela colaboração com a Universidade da Islândia, em Reykjavik, como é que está a funcionar? Como é que funcionou? Pronto, no âmbito do projeto GRADE, nós também prevíamos estudar estas relações entre as propriedades do material e a sua performance através de ressonância magnética nuclear, e um dos problemas destes materiais é a baixa sensibilidade da técnica. E para isso nós precisamos de adicionar umas moléculas que nós chamamos que são radicais, que melhorem o sinal. E esta colaboração começou para introduzirmos esses radicais, que são uma espécie de espiões, e que ajudam-nos a melhorar o sinal, para que possamos depois estudarmos o mecanismo de reação da adsorção de CO2 nos PMOs. E então desloquei-me numa missão de curta duração à Universidade da Islândia para aprender a sintetizar esses radicais e a incorporá-los nos nossos materiais. E, portanto, eles estavam mais avançados. Sim, eles são especialistas nessa área. Sim. E depois consegue fazer a mesma coisa cá, a replicar esse processo? Sim. Em termos de equipamentos, não são equipamentos especiais que são necessários? É muita química orgânica, mas sim, mas conseguimos replicar cá. Sim. E, portanto, trazer também esse conhecimento para cá. Sim. Muito bem. Outra colaboração internacional é do SINTEF, não Exatamente, é? no SINTEF Industry. Sim, em Oslo, na Noruega, sim. O que é que se passou aqui? Aí nós fomos estudar os nossos materiais em termos da sua capacidade de adsorção em processos competitivos, porque muitas vezes nas nossas instituições nós não temos os equipamentos necessários para estudarmos ou mimetizarmos as condições reais do biogás. E eu desloquei-me então ao SINTEF Industry, que tinham esses equipamentos, para testarmos os nossos materiais com as misturas gasosas do dióxido de carbono e do metano, enquanto aqui nós muitas vezes estudamos os gases no seu estado puro. E depois fazemos simulações para tentar perceber se eles são ou não são seletivos. Mas não há nada melhor do que mimetizar as condições reais. E lá foi possível, fazer isso. Ainda cooperação internacional, Tecnália, um projeto com Espanha, não é? Sim, nós estamos a colaborar atualmente com... Esse está a decorrer ainda, é? Não, esse está... basicamente é um projeto que está submetido à Comissão Europeia, a financiamento da Comissão Europeia, e que prevê, da nossa parte, desenvolver materiais também que sejam capazes de capturar dióxido de carbono. Portanto, está uma fase ainda preliminar. Preliminar, sim. Quando se está à espera do financiamento, o que é que se faz? Faz-se alguma coisa ou é só esperar mesmo? É só esperar. Mas sabem perfeitamente o que é que pretendem, não é? Sim. E a vantagem neste é com um centro de investigação espanhol, não é? Sim, é um centro de investigação espanhol, não académico, com uma grande colaboração. Não é académico? Não. Com uma grande colaboração com a indústria, portanto não somos os únicos parceiros, e isto basicamente é composto por um consórcio de vários parceiros, e toda a gente vai dar o seu cunho para que haja um avanço tecnológico na captura de dióxido de carbono, desta vez do ar, o que é muito complicado.
porque estamos a trabalhar em quantidades muito, muito, muito pequeninas. Sim. A Mirta Lourenço também tem ganho uma série de prémios internacionais, nacionais e internacionais. Não sei se é um dos primeiros, é aquela bolsa da Marie Curie, não é? Sim, sim. Qual é, o que é que sentiu quando foi portanto, isso é uma candidatura que se faz? Foi uma candidatura que se faz, também a financiamento europeu. Neste caso não foi exatamente uma bolsa Marie Curie, foi uma bolsa uma bolsa ERA, basicamente. Sim, European Research Area. Research Area, exatamente, uma bolsa de pós-doc que permitiu implementar um projeto de 2 anos, o tal projeto Grace, e de cooperar com instituições internacionais como a Universidade da Islândia e o Sintef Industry. Portanto, estas bolsas de Maria Sklodowska-Curie têm essa vantagem de dar visibilidade, não é, ao trabalho que se está a desenvolver. Sim, elas promovem inovação, originalidade e independência de um jovem investigador. Portanto, é um bocadinho lançado. Sim, não é? É para fazer o lançamento de um jovem investigador e também para reter talento na Europa, para que os nossos investigadores a nível europeu não tendam a sair da Europa e ir para outras instituições internacionais. Fez-me lembrar aquilo que nós queremos fazer em Portugal, que é que os nossos não vão para fora também, Exatamente. não é? Porque por um lado nós dizemos que a ciência não tem limite, não tem fronteiras, tudo bem, mas depois nós queremos que eles fiquem dentro das nossas fronteiras, não é? Mas é mesmo fundamental, então na ciência é fundamental haver intercâmbios e haver circulação, mobilidade, não é? Exatamente. E estas ações promovem isso mesmo, mobilidade no investigador. Além de financiarem o salário do investigador e a sua investigação, financiam também a participação em conferências, as missões de curta duração de que falei, e isso é bastante importante. Qual é a importância das ações COST, de que está também ligada a participar em várias? Primeiro, diga-me bem, o que é que são estas ações COST? Muita gente não estará, não saberá o que é isto. Pronto, as ações COST basicamente são um mecanismo europeu para a cooperação para a ciência e tecnologia e promovem o avanço da ciência a nível europeu através das interações entre investigadores, pequenas e médias empresas e instituições públicas durante 4 anos e este tipo de ações são transnacionais, ou seja, elas acabam por promover a transferência de conhecimento entre pessoas de toda a Europa e países associados. Não é só a Europa? Também países associados à Europa, sim. Há outros países que não são europeus que fazem parte deste mecanismo. E normalmente uma ação COST tem parceiros, é sempre uma vasta... É um consórcio. É um consórcio europeu, basicamente, sim. Para cada uma desses parceiros trazer algo de novo... Também, basicamente a transferência de conhecimento para que haja um avanço, para a resolução de um determinado problema. Coisas concretas, portanto. Coisas concretas, exatamente. E são pessoas da mesma área ou pessoas de áreas distintas, mas que são interdisciplinares, que tentam promover a cooperação entre diferentes instituições, de forma a que haja um avanço significativo da ciência, de forma acelerada. Por exemplo, existe conhecimento na Alemanha que nós podemos trazer para cá e existe certamente conhecimento em Portugal que podemos levar, por exemplo, para a Itália. E isto acaba por promover. Não financia investigação propriamente dita, mas financia, por exemplo, a participação em reuniões, em conferências, as missões de curta duração, a preparação e de organização de workshops, para que nós todos possamos estar a trabalhar em conjunto durante um pequeno período. Aliás... Há empresas também, normalmente tem que haver empresas, não é? Não é obrigatório, mas idealmente sim. E nós, nas ações COST que tenho participado, há sempre empresas envolvidas. Referiu aí a organização de eventos. Também tem estado envolvida em organização de eventos, não é? Sim. Eventos
para a comunidade científica ou para o público em geral, leigo também? Principalmente para a comunidade científica, mas também para, por exemplo, tenho participado na European Researchers Night, que é a Noite Europeia dos Investigadores, e aí é para o público em geral, com certeza, que nós mostramos o que é que nós fazemos a nível laboratorial para toda a comunidade. Leva as tuas filhas para essas... Os seus filhos são 2 filhos, Dois não é? filhos, sim, levo, sim. Já estão interessados também nessa... Sim, o mais velho tem 3 anos, adora ir para o microscópio. Pois. Porque essas ações que cá em Portugal também há imensas instituições ligadas à Noite Europeia dos Investigadores e são normalmente um sucesso porque estimula-se a curiosidade, estimula-se, mas não é... Já existe curiosidade e ali é uma forma das pessoas, lá está, as pessoas leigas, poderem participar, poderem perceber um bocadinho melhor, às vezes experimentar, não é? E fazem perguntas muito pertinentes e muitas vezes até dão sugestões que estão fora, se calhar, do nosso âmbito do dia-a-dia. É o tal pensar fora da caixa, exatamente, não é? O pensar fora da caixa e é muito interessante também desse ponto de vista. Voltamos às ações COST, porque está ligada a uma que é o NetPor, onde lidera um dos grupos, não é? Eu não lidero um dos grupos, o grupo onde eu estou inserida e que sou líder júnior. É júnior líder, exatamente. Sim, mas existe um líder no grupo, que é neste caso a doutora Paula Ferreira, também do CISECO, e sim, participo nessa ação COST, que é NetPor, que tem a ver com o desenvolvimento de materiais porosos e também semicondutores. Semicondutores também, portanto, não é só aquilo não é que tínhamos estado a falar. Não, eu estou mais na parte dos materiais porosos. Sim, mas são coisas completamente diferentes, ou materiais porosos também podem ser semicondutores? Podem também ser semicondutores, sim. E ainda um outro projeto, uma outra ação COST, que é European Union Concert, um concerto, é música. Mas não tem nada a ver com música, não. Esse projeto é um projeto que iniciou recentemente e é muito interessante porque acaba por juntar uma comunidade muito interdisciplinar de experimentalistas e de químicos computacionais para tentarmos melhorar modelos teóricos para que estes possam ser utilizados de forma a prever o que é que acontece na superfície de um eletrocatalisador. Porque a eletrocatálise pode ser muito complexa, uma vez que nós estamos a lidar não só com o catalisador, mas com o eletrólito, que muitas vezes é em meio líquido, e também com o gás. Por exemplo, se falarmos de eletrocatálise de dióxido de carbono, ou eletrorredução de dióxido de carbono, temos aqui várias componentes que se interligam, e estudar a interface dos diferentes componentes que fazem parte pode ser muito desafiante. E então aqui este projeto, ou esta ação COST, tenta juntar diferentes especialistas de diferentes áreas, de forma a que nós consigamos perceber todas as interações que existem e que as possamos simular de forma a prever se outros catalisadores vão ou não melhorar o processo. Portanto, lá está a simulação, portanto isto é feito também com a parte poder computacional, sim. Basicamente estamos aqui a estudar relações entre propriedades de um material e a sua performance. Sim. Mas estudar essas interações pode ser muito complexo. E às vezes gosto daqui de traduzir, o termo pode ser esse, alguns termos. Estamos a falar de catalisadores. Um catalisador é uma substância que vai favorecer ou vai aumentar a velocidade de uma reação, sem entrar propriamente nela. Ou seja, não é entrar na reação, é sem ser consumido pela reação. E, portanto, vai aumentar a eficácia e a eficiência. E idealmente aumenta a eficiência e a seletividade quando falamos de conversão para produtos de valor acrescentado. Sim. Também gosto às vezes de perguntar aqui aos convidados do ScienceCast, e vou-lhe perguntar assim também à Mirta Lourenço, qual é que é assim o próximo obstáculo que quer ultrapassar? O próximo obstáculo é desenvolver o tal material que seja capaz de capturar dióxido de carbono e convertê-lo em metano através de um processo eletrocatalítico. Sem utilizar metais nobres, que são normalmente metais que estão... estamos dependentes de países como a China, ou seja,
aqui a ideia é tentarmos utilizar resíduos e materiais abundantes para que consigamos fazer este tipo de reação. Uhum. A Mirta é também professora, portanto é docente também no Departamento de Química. Não sou professora, sou investigadora. É só investigadora? É só investigadora, sim. E não sente, mas nesse sentido também orienta sim, orienta os estudantes, é? E também Portanto, dou aulas, sim, também leciono, sim. E é muito importante conseguir conciliar as duas coisas? Sim, bastante. Atualmente, conseguirmos conciliar é fundamental, sobretudo para captarmos os jovens, os futuros jovens investigadores. Portanto, é importante. E tem sucesso normalmente dessa... Depende de como é que se determina o sucesso. Não, no sentido de os seus estudantes depois tenho conseguido captar alguns estudantes para ingressarem nestes projetos. Sim, pois e são muito bons, por acaso temos tido muita sorte. Sim, então fica aqui o elogio para eles. Muito obrigado, Mirta, por ter estado connosco aqui nesta plataforma, neste episódio do ScienceCast, que fica disponível, como é evidente, nas redes de podcast e no YouTube também. Para a semana teremos aqui outro convidado para mais uma conversa com ciência.